Boa tarde a todos. Esse é o momento do Horário da Liderança, ao qual eu represento aqui o vereador Arilo Batista, vereador Heleno Barreto, vereadora Rose Gaspar e eu, vereador José Francisco, pelo Partido dos Trabalhadores. Eu gostaria que fosse colocado os slides, por favor. Falando um pouquinho neste momento do golpe militar que aconteceu em 31 de março de 1964. Com esse golpe, os opositores ao governo João Goulart fizeram essa manobra para retirar do governo e, então, assim, assumindo o comando do país. Foi uma época muito difícil para as pessoas que acompanharam e viveram aquele momento. Nessa época, foi uma época difícil, onde o prestígio, o governo restringiu o voto direto, restringindo todos os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Com esse golpe, a representatividade popular jamais não existiu, porque com o militarismo as pessoas não tinham mais como falar, não tinham voz e não tinham vez. E com esse golpe, o nosso país ele teve uma época muito difícil, uma época sofrida das pessoas que naquela época viveram e participaram, entenderam como era. E nessa época foi muito difícil, com a tortura, assassinato, estupro e uma desigualdade social que jamais foram vistas. O golpe durou por 21 anos e na década de 80 tudo isso mudou com a Constituição Federal de 1988. Então foi uma época difícil para todos os trabalhadores e trabalhadoras. A economia do país, a dívida que se estendeu, a dívida muito alta, a dívida externa se estendeu, foi 30 vezes mais nessa ditadura que aconteceu por 21 anos. Falei sobre a dívida, sobre o aumento também, a desigualdade social, que essa foi uma questão muito séria em todo o nosso país. O impacto na cultura, a falta de avanços sociais no transporte, na educação, na saúde, em toda essa questão social, nos 21 anos do golpe militar que esteve no poder, o nosso povo ele foi oprimido, ele foi escorraçado pela ditadura militar que aconteceu nessa época. E hoje eu posso muito bem claro dizer que não podemos voltar a esse passado tão cruel e tão triste, que para aquelas pessoas que viveram e sentiram na pele como é a ditadura. E no meu entendimento, o que eu quero dizer com isso é que a nossa democracia é muito boa. Hoje nós temos voz, temos vez. Hoje nós podemos falar aquilo que nós queremos, podemos fazer os nossos manifestos, podemos fazer as nossas ações sociais com aquilo que nós concordamos. E no dia 31 de março, agora, ontem, completou 51 anos do golpe militar. Por que nesse momento do Horário da Liderança eu estou falando sobre esse assunto? Para que nós não voltamos ao passado, não retrocedemos ao passado nessa época que eu não vivi, muitos de vocês não viveram, mas quem viveu sentiu na pele o que é a ditadura, o que é o militarismo. Uma boa tarde a todos.